agradecimento especial ao Dr. Bruno Fontes, amigo de longa data, pelo gentil convite de estar partilhando a nossa experiência aqui com vocês hoje. Gostaria de me apresentar. Eu sou Jorge Paulo Oliveira, sou médico formado pela Universidade Federal da Bahia há 23 anos. Fiz minha residência médica no Instituto Dr. Tadeu Civintal, em São Paulo, com R3 de segmento anterior. Fiz um ano de córnea na Escola Paulista de Medicina e um ano de cirurgia refrativa também na mesma instituição. Ao voltar para a Bahia, participei da fundação do Banco de Olhos da Bahia, onde trabalho até hoje, e atuo no Instituto de Olhos Freitas na área de cirurgia de catarata, cirurgia refrativa e manejo ceratocônico. Bom, coube-me falar sobre as causas e manejo do edema de córnea pós-cirurgia de catarata. Os edemas de córnea pós-cirurgia de catarata podemos classificar em previsíveis, né, que são aqueles que acontecem nos pacientes que têm doença endotelial já conhecida pré-operatoriamente, aqueles que vão submeter a cirurgias mais complexas, como a cirurgia combinada, né, aqueles pacientes que já têm uma baixa contagem endotelial, aos pacientes que fizeram transplante de córnea, os pacientes que têm catarata nigra. Mas existe também os casos em que a gente não sabe por quê e acontece o edema de córnea. Eu chamo de causas não previsíveis e é uma surpresa, tanto para o cirurgião quanto para o paciente às vezes, né? A cirurgia não foi complicada, a cirurgia ocorreu tudo como as outras cirurgias ocorrem, mas a gente teve imediatamente, a gente pensa, a gente tem uma síndrome tóxica do segmento anterior, ou que a gente deixou passar alguma coisa na avaliação pré-operatória que a gente não prestou atenção na contagem endotelial ou na história do paciente, ou que a gente, durante a cirurgia, teve alguma intercorrência que não foi percebida na hora. Existe, então, a perda do wow factor, que seria o fator de melhora da catarata e melhora da visão logo depois da cirurgia, que é uma coisa que o cirurgião adora compartilhar com o seu paciente, né? Todos nós aqui gostamos, né? E a gente perde principalmente naquele paciente que a gente está com a cirurgia premium, né? Que a gente está tentando dar para ele mais do que uma cirurgia de catarata, com finalidade refrativa e reabilitação visual e liberdade dos órgãos. Então, o nosso ego também fica ferido. O paciente fica sentido, nós também ficamos sentidos, enfim, é uma condição não desejável pós-operatória. Por pressão endostática, o humor aquoso tende a atravessar o endotélio e chegar ao estroma. Esse canal de chegada é protegido ou minimizado pelas junções adesivas entre as células do endotélio, as tight junctions ou gap junctions. A presença delas diminui essa velocidade de propagação do humor aquoso em direção ao estroma. Ao mesmo tempo, no meio desse canal, nós temos as bombas sódio-potássio TPase, que fazem a drenagem do sódio para dentro do humor aquoso, fazendo mecanismo de bomba, puxando água para fora. Nesse gráfico, a gente percebe que na córnea normal, os vetores de força se equilibram. A pressão hidrostática junto com a bomba se equilibra e a córnea se mantém deturgescente. O estroma tem a sua espessura normal, o epitélio a sua espessura normal. Uma profilaxia do edema de córnea é o uso de bomba viscoelástica e a aplicação do viscoelástico. A gente acha que deve implicar fazer uma boa fáscia posterior à incisão, né, em onda, esvaziando o humor aquoso e substituindo o viscoelástico, formando uma onda que vai fazer um bom revestimento do endotélio, evitando que faça esse muito tortuoso, que não dá boa aderência à corda. Incisões boas para que a gente evite o excesso de vazamento, ou então a pouca esfriamento da ponteira de faca, gerando aquecimento e queimadura a reposição do viscoelástico depois que você fizer principalmente o hidrodissecção, ou então se você estiver na metade da faca de emulsificação, se você já tiver lavado muito esse endotélio, você pode fazer a reposição desse viscoelástico. A diminuição da energia, né? A gente pode tentar usar parâmetros que permitam a gente usar menos energia, ou então usar técnicas que permitam pré-shock, por exemplo, pré-slice. Então, outra técnica que diminua a quantidade de energia para a remoção cuidadosa do viscoelástico é outro passo que tem ajudado bastante a diminuição do edema. A presença do viscoelástico na câmara anterior, ele causa inflamação, diminuição da pressão, diminuição do escoamento do humor aquoso, e com isso a gente tem um favorecimento do edema de córnea. E uma hidratação estromal leve, a gente não precisa fazer uma hidratação estromal tão forte assim que a gente acabe induzindo algum estigmatismo no pós-operatório, então uma incisão muito adequada. Viscoelásticos, a gente no Instituto de Olhos Freitas tem uma prática, todas as cirurgias, a gente usa 3 viscoelásticos. Todas as cirurgias a gente tem um hialuronato, a gente tem um sulfato de clonidiotina e a gente tem uma metilcelulose.
Bom, nesse exemplo de cirurgia, tem um paciente com FUX, onde eu fiz o femto-segundo, né? Primeiro eu uso o pré-choque, faço a abertura, faço a dissecção, e aí a gente consegue fazer a rotação do núcleo, reposição do viscoelástico, tento fazer uma captura de quadrantes intracapsular, né? Com bastante devagarzinho. Depois da primeira metade, roda o núcleo, para um pouquinho, bota um pouco mais de viscoelástico dispersivo e continuo, né? E aí, na hora que eu posso, tiro o meu instrumento para não ficar vazando pela procentese, com muita paciência, e a gente vai pegando essa catarata e vai. O que eu posso fazer no pré e no pós-operatório na hora que a gente conversa com o paciente? Está muito claro, hoje os pacientes estão muito mais atentos ao que o médico tem para falar. E é importante a gente se preparar para conversar com o paciente, desde a linguagem até a escolha exata das palavras. Eu costumo dizer que a gente tem que ter uma postura assertiva. Assertiva é você ser claro, sem dar muita chance para perguntas. Você está dizendo exatamente as palavras que você quer usar. Por isso é importante escolher bem as palavras. Separei algumas frases aqui. A visão pode embaçar nos primeiros momentos. Reparem que aqui eu disse exatamente que vai acontecer um embaçamento visual, só que eu não defini exatamente o período de tempo que isso vai ocorrer. Então, se o paciente ficar algumas horas só com o olho embaçado, ele vai entender. E se ele ficar 2 ou 3 dias também, ele vai ter mais ou menos recebido essa mesma mensagem. A recuperação completa pode levar alguns dias, né? Isso é importante para entender que, às vezes, não depende só... o resultado visual não se dá no primeiro dia para todo mundo. Cada cirurgia tem sua ração particular. O paciente operou um olho, vai operar o outro olho. Nem todas as cirurgias são exatamente iguais, mesmo sendo o mesmo paciente, o mesmo médico, mesma condição de ser cirúrgico, as cirurgias podem ser diferentes. É uma cirurgia delicada que depende de bom cuidado após cirurgia. Aqui eu estou querendo enfatizar que, além de mim, ele também tem papel na recuperação visual, né? Quando ele está com meus cuidados, eu que tenho tudo, mas na hora que ele está em casa, usando colírio, usando os pós-operatórios, ele também tem responsabilidade, depende dele também. Eu não preciso usar todas essas frases, eu acho que a gente deve usar as frases de acordo com a necessidade do paciente, né? O paciente pode sentir que ele está um paciente mais ansioso, mais minucioso, né? Paciente de maiores riscos, você deve falar mais, né? Paciente que menos risco pode falar menos, né? Dá mais segurança para ele. Então, cada um escolhe como falar, mas talvez o ideal é você já ter o seu arsenal pronto. O que eu posso usar de tratamento medicamentoso? Bom, aí a gente vai tirar o excesso de água, a gente vai usar o NaCl com agente hiperosmótico, simplesmente eu vou puxar essa água que está no epitélio para fora, e aí com isso eu diminuo a chance do edema, né? Podemos também tratar a pressão intraocular. A pressão intraocular pode estar alta por vários motivos, pode estar normal, mas o ideal é que ela esteja mais baixa. Podemos usar de rotina timolol e bimonidina e devemos evitar a anidrase carbônica e as prostaglandinas. A anidrase carbônica, ela age no corpo ciliar, mas ela pode agir no endotélio, também diminuindo a potência da sódio e potássio ADPase. Então é melhor a gente não usar ela. E as prostaglandinas participam do ciclo de inflamação. O olho já está inflamado no pós-operatório, o ideal é a gente não colocar a prostaglandina também. A gente pode combater a inflamação usando corticoide, um pouco mais doses. Se o paciente usa a cada 3 horas, ele pode usar a cada 1 hora. E o corticoide vai diminuir a inflamação e melhorar as time junctions, né? Essa permissão que tem o humor aquoso de entrar na córnea. Melhorando essa inflamação, o endotélio vai ter a capacidade de segurar mais, não vai permitir tanto assim essa entrada de humor aquoso na córnea, diminuindo o edema. Então, eu quero tocar a velocidade por capricho. Eu acho que eu educo mais, eu perco mais tempo conversando com o meu paciente, né? E aplico em todos os pacientes, porque eu acho que toda vez que eu aplico a rotina de cirurgia premium em todos os meus pacientes, na hora que eu tirar um paciente premium, essa rotina ela vai se manter, ela não vai precisar ser modificada para aquele paciente. A gente pode conseguir manter para todos os pacientes, inclusive para os pacientes premium. Acredito que assim a cirurgia vai ser melhor. Mensagens finais. Então, o edema de córnea pós-faca é inerente ao ato cirúrgico, ele pode ser minimizado, é preciso estar pronto para enfrentá-lo. Avaliação pré-operatória minuciosa, abordagem ao paciente assertiva pré e pós-operatória na educação do paciente, o uso de um conjunto prêmio tanto de material quanto de insumos, e uma ação corretiva imediata, buscar sempre fazer o melhor e não somente o possível. Obrigado pela atenção de todos.